O vibrador aqui. Ah, bem, vamos começar. Estava a tratar alguns assuntos pendentes. É, Yeah. está em gravação. Já está em gravação, minha vida. Senhores, David da morte. Começa a oração, por favor. Encosta a porta na filha. Nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Glória a São José, Rogai por nós. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Meu no princípio, agora e sempre, dos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, salve Maria, já estamos muito distante, muito tempo que não nos encontramos. Salve Maria. Já. É bom 3 semanas. É muito, pá. Senão fica já enferrujado. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde é que nós ficamos mesmo? É nas obras do Vamos Senhor. pegar na página 58, É para 58, né? 58 não, 58. 88. 88 é aqui que temos que pegar, né? Uhum. Ok. 88, eu acho que pegamos Aqui, também no elemento teológico, 89. será? Vamos começar com o elemento teológico. E certo, né? Uhum. Certo, vamos lá. É fácil discernir a relação mosaica dos dois elementos de caráter diferente, o elemento teológico e o elemento científico. O elemento teológico, não há dúvida nenhuma, o elemento essencial da narração mosaica é o elemento teológico, dogmático e moral. Primeiro, no ponto de vista dogmático, o fim colimado pelo escritor sacro era certamente ensinar ao seu povo a ideia de criação, mostrar-lhe que um Deus único criou o universo, o céu e a terra, no início dos tempos, que nada existe sem ser obra dele, e que é boa essa obra, deve inspirar ao homem sentimentos de gratidão, ainda mais fervorosos, já que foi estabelecido por Deus, Rei da criação. Segundo, no ponto de vista moral, tira o autor sagrado as conclusões do ensino dogmático. Proclama a obrigação do culto e os meios porque há de ser prestado. O Criador tem direito, e somente ele, a receber das criaturas um culto. Logo, não podem os hebreus imitar as nações politeístas e idólatras que adoram vários deuses, que adoram mesmo seres criados, plantas e animais. Mas de que maneira se deve atribuir a Javé o culto divino? Pela santificação do sábado. Da mesma forma que a semana divina deve à semana do homem dividir-se em duas partes, 6 de trabalho e um dia de descanso, e cumpre e seja esse dia de descanso ou sábado ou consagrado ao Criador. E nesse ponto, vamos ler. Aqui tem alguma coisa a comentar? Não. Vamos Assim, continuando a ler. Vamos continuar a ler. yeah. Continuar a ler e vermos e continuamos a avançar.
Ok. Certo. Elemento científico. Entretanto, o elemento religioso, apesar de ser núcleo central da narração mosaica, está como que absorvido pelo elemento científico. Não só o escritor sacro resolve a questão da origem da matéria, desde que afirma o fato da criação, mas parece ainda professar uma cosmogonia, do grego cosmo, mundo, gonos, geração, isto é, uma história da formação do mundo. Vamos pisando, portanto, aí os domínios da ciência e ocorre espontaneamente a dúvida qual será o valor da cosmogonia mosaica. Conforma-se ela com a realidade ou, quando menos, com as informações certas da ciência moderna? E se houver divergência, será lícito incriminar de errância o escritor inspirado? Para resolver essa dificuldade, basta aplicar um princípio de exegese formulado desde muito tempo. Santo Agostinho já ensinava, com efeito, o ilustre doutor que não foi vontade do escritor sacro ministrar aos homens noções referentes à constituição íntima das coisas visíveis, porque elas de nada serviriam para a sua salvação. Este é o princípio lembrado por Leão XIII aos exegetas na encíclica Providentissimos. O escritor sagrado, diz o Santo Papa, diz ele, pouco se preocupavam em desvendar os arcanos da natureza. Às vezes descrevem ou exprimem as coisas por meio de metáforas ou segundo a linguagem usual daqueles tempos. Parecia, em muitíssimos casos, com a linguagem corrente ainda hoje na vida comum, mesmo entre as pessoas mais cultas. É sempre o mesmo princípio encontramos na terceira resposta da Comissão Bíblica de 30 de junho de 1909, declarando que a interpretação no primeiro capítulo de Gênesis não se deve exigir constantemente a propriedade rigorosa da linguagem científica, porque não foi propósito do autor sacro explanar tecnicamente a constituição íntima. A constituição íntima das coisas visíveis e a ordem completa da criação, senão apresentar a seus compatriotas conhecimentos ao alcance do povo, consoante o valor do vulgo nessa época, consoante as ideias e o nível intelectual dos seus contemporâneos. Como conclusão desses dois pontos, a narração mosaica da criação deve, pois, ser considerada não como cosmogonia científica, mas como narração histórica popular das nossas origens. Narrações populares significa qualquer narração que se faz sem a precisão meticulosa do historiador moderno, que relata os acontecimentos para deixá-los designados. Antes, é a que se limita na escolha dos pormenores adaptados ao fim almejado. Ora, no caso vertente que almejava a inspiração guiando o escritor, levava-o a distribuir um ensino religioso e nada mais. Na verdade, sucede que este ensino aparece em volta como alvo que o autor se propõe a alcançar. É muito justo que este use a linguagem dos seus contemporâneos e aluda os fenômenos da natureza segundo as experiências e de acordo com a ciência da sua época. Tá bem? Então, já ouviste falar sobre esses casos? Senhor Jaimito. Hum, esses Formador casos Jaime. aqui. Formador Jaime. Não, não. Não, formador Francisco. Não tem graça. Esquece. É o Bem, formador yeah. para excelência. Eu já tive, ó, graças a Deus, já tive pelo menos uma base disto aqui. Faz tempo. Por quê? Porque era do estudo bíblico que eu fazia. O estudo bíblico não fiz, né? Não fiz porque na igreja assim não.
não sente. Fiz mesmo na Bíblia, na Bíblia. Então, por causa do método científico da faculdade, quando tem método que ensina como é que você tem que fazer as pesquisas de estudo. Yeah. As Bíblias católicas são muito ricas, eles te explicam tudo isso. Eu lia já os glossários, notas de Uhum. rodapés e tudo mais. E, então, as Bíblias que eu recomendo para quem quiser estudar um pouquinho sobre, sobre os elementos mais, mais explícito, né? Um pouquinho sobre as origens, tipo de origem de algumas coisas, de noções, é a Bíblia franciscana. A Bíblia franciscana, é porque a Bíblia africana ainda tem alguns dotes dos pensamentos modernistas, de novos exegeses. É, e, Acho que é uma visão mais e é uma africana visão mais mesmo. virada Tipo, para o tempo de hoje, tá? Aquele que a igreja condenou uhum. com a comissão bíblica, e é porque a comissão bíblica, creio que é com Pio XII, sim, Pio XII quem pediu para começar a fazer isso, também com o provedíssimo Deus Cristo da encíclica do Papa Leão XIII, muito antes do Pio XII, já tínhamos esses cuidados de começar a estudar por causa do tempo, por causa do luminismo, que vinha enfraquecer e trazer interpretações do mundo diferentes. Então a igreja também, como tinha uma comissão de cientistas para poder estudar a realidade do mundo, para que não possam alterar e não possa ficar atrasado com isso. Daí que surgiram vários cientistas que nós temos, né? A maioria que estudam a astrologia, a astronomia, na astrologia dos que é condenado à astronomia, Exato. astros, sim, Uhum. e aos astros e companhias limitadas. Bem, todos eles, a maioria deles tem nome de padres católicos, mas claro que a ciência não vai meter padre X, ele coloca só o nome do padre, né? Então fica aí, como não tem nome padre aí no início, então as pessoas pensam que são cientistas que cooperaram com o cientificismo, mas não, são cientistas que tiveram na obra da igreja, no comando da igreja, acabaram por fazer a chuva. Era um período de descoberta, isto da parte do iluminismo, da parte depois da Revolução Francesa, como eles queriam se dedicar simplesmente pelo uso da razão, o estudo da razão especificamente. Uhum. E, então ele quer se pegar só das coisas que estavam fora do dito supersticismo, que tinha a ver com a realidade, com a realidade da igreja, com as sagradas escrituras e tudo mais. Daí essa corrida a igreja não ficou por trás, a igreja também corria nesse mundo das ciências, por isso tivemos muita descoberta. Como a igreja é mais sensata, teve mais iluminação, por isso nós temos mais cientistas na nossa alçada do que fora de nós, de fora de nós. Até na economia e tudo, contabilidade e tudo. Há quem diz que Luca Passione não tem nada a ver, não foi o pai da contabilidade. Esse é o pai da contabilidade, esqueci isso. Mas pronto, isso não estamos aqui a falar disso. Então, Entendo. tivemos há muitos pais. A economia nasceu mesmo na Idade Média, com sua forma de ciência. E dá para ver que o progresso, querendo ou não, poderia muito bem avançar sem tivesse a dissolução entre a Igreja e o Estado. Então, essa é uma superstição. Não é a Revolução Francesa que deu apoio na ciência, não. Foi a Igreja Católica que deixou as bases e estava indo muito bem, né? Agora está muito mal. Bem, voltando de novo, né, no tema central, depois de todas essas palavras que aqui quase que ia me perder. Então, a narração da origem do mundo, como já disse, né, o princípio vem aqui apresentado aos polos, no contexto teológico, dogmático, está aqui para poder dar no povo, dar no seu tempo, Moisés, esse livro de Moisés não é porque Moisés pegou nas suas escritas, porque a tradição veio de Moisés, de ensino de como é que o mundo foi criado. Mas o livro foi escrito só na Babilônia. Daí que tem muitos traços que os iluministas tentam dizer que isto aqui não foram propriamente um livro inspirado, mas sim foram uma imitação das lendas dos pagãos. Mas desses problemas que eles defendem, mas não é isso. A igreja sempre defendeu daquela tradição judaica que foi fiel
que veio de Moisés. Moisés sempre ensinou, eles sempre ensinavam isso. Então trouxeram isso. Só que tornaram escrito, ao tornar por escrito, tinha alguns conteúdos semelhantes com a realidade do mundo. Então, se tipo a Arca de Noé e tudo, maneira de imitar e outras coisas. Isso, se calhar, o livro vai falar um pouquinho mais abaixo. Sim, certo. Então, mais outro ponto que vem fazer menção é quanto ao lado da ciência. Aqui, já Santo Agostinho, no século XV, isso nos anos 400, no século VI, nos anos 500, Santo Agostinho sai do século VI e século V. Anos 500. Santo Agostinho, anos 500, até século VI, certo? Aonde? Tá vendo? Certo, da Santo Agostinho já vinha falando sobre isso, porque a ideia da igreja é dos agiógrafos, do que é bendito, dos autores inspirados, era trazer uma narração que facilitaria a levar as almas para Deus, não é a detalhar, porque também ele não tinha instrumento científico para poder responder quanto a isso. Nem os próprios filósofos tinham, por isso os próprios filósofos também falharam em muitos. Tá? Até o próprio grande Aristóteles falhou quando estava a falar sobre o mundo, ele falou que o mundo é É, eterno. bom, Ele falava que o mundo é eterno, né? Mas o mundo não é eterno. Então, é para nós vermos isso. Só uhum. cientificismo e materialismo é quem fala que o mundo é eterno. Mas não é, né? Sabemos que o mundo é eterno porque se o mundo foi eterno, então o mundo é a causa da própria causa dele. Ele é o efeito da própria causa dele, que é a matéria. Se a matéria foi feita, olha, sabemos que a matéria, vamos falar, senão vou fugir muito. Vamos fugir muito. Sério, vamos fugir muito do assunto que chegar nesse ponto. Bem, vamos falar, eu acredito que vai ter pontos para se tratar disso. Então, no campo cientificismo é isto aí, os elementos científicos, e bem, sabemos que ao tratarmos sobre a criação do mundo tem o ponto elemento teológico e o elemento científico. Que a ciência até hoje, cabalmente, ainda não chegou numa conclusão, tá? Há levantamento do Big Bang, mas também tem falhas prosaicas. Então, assim, mas os elementos que apresentam nas escrituras são os elementos que a ciência ainda aceita. É bom dizer isso também, certo? Então, vamos lá. O próximo ponto Ok. é as afirmações dogmáticas da fé. Vejamos agora os ensinos que a igreja tirou da narração mosaica. Quanto à questão da origem do mundo, a igreja definiu, com o auxílio do elemento teológico da revelação, os dogmas. A linha A criação do universo, como estava a dizer, né? A igreja ainda tirou os elementos de lá, considerando no seu conjunto e na matéria que o compõe. A linha B, da criação quer direita, quer indireita dos seres vivos. A linha C, da criação especial do homem. Quanto à questão da formação do mundo, a Igreja considera a narração mosaica como narração popular, sem nenhuma pretensão científica. Nunca formulou, ensinou oficialmente a esse respeito. Julga que tal assunto está fora da sua alçada, entrega-o às pesquisas dos sábios. Logo, declaramo-lo outra vez, nem no tocante ao modo de formação do mundo e da terra, nem quanto à época em que remonta a criação. A fé católica não impõe dogmas quanto a esse respeito. Então, devemos pormos esse relevo. Então, esses dois pontos também vamos fazer comentário, porque vejamos, quando eu falar da origem do mundo, nos auxílios, dos elementos geológicos, vejamos, e a igreja pega primeiro que o mundo foi criado, sim, a igreja defende o criacionismo, e a partir dessas ideias de cristianismo, a igreja vai indo pegar os elementos científicos para poder dar a maior descoberta e aumentar, né, o nível das evidências de como é que o mundo foi criado. Primeiro é que o mundo foi criado por um Deus,
tá? Mas isso não tem como colocarmos essa prova no laboratório, como já falamos, né? Já falamos da existência de Deus, não é uma prova de, não é uma prova científica, é uma prova de razão. Então não temos como ir no laboratório para poder fazer como é que Deus criou o mundo e compartilhar de imitação, certo? Mas nós sabemos que do nada alguma coisa pode ser feita. Então tem que ter uma existência própria para dar existência das coisas. Porque no mundo tem elementos próprios. Tem elementos em que elas mudam. Tem elementos em que elas existem, deixam de existir. Olha, se o mundo, todos os elementos, elas existem, deixam de existir, nos perguntaríamos então que antes não existiam. Se o mundo antes não existia, ora, como do nada pode existir alguma coisa, então o mundo não pode existir. Se estou a dizer que o mundo não pode existir porque nada pode vir alguma coisa, olha, o mundo existe. Se o mundo existe, somos obrigados a crer que existe um ser que deu a criação no mundo. Então o mundo não é um produto do nada, é um produto de um ser já existente. E atribuímos esse ser existente de Deus. Esse chamamos de prova de contingência. Também, não só, o mundo tem as suas qualidades, umas maiores do que as outras. O mundo age por uma finalidade. Nós vimos como é que o mundo é, né? Então, todas essas ações, a igreja, todas as ações colaboram colaboram, estão em apoio com a prova racional da existência de Deus e da mesma coisa que da origem do universo, do mundo, né? Ok. Poderias dar uma Sim, pincelada diferente do evolucionismo e o criacionismo? vamos falar aqui embaixo, só que esse aqui, como é um ponto bem grande, queria deixar para o próximo Hum, encontro, sabe? Bem grande, então estou lhe fugir. ok, ok. Aqui, aí que eu vou falar do criacionismo, vou falar do evolucionismo, porque são que são elementos que são defendidos pelo mundo moderno. Quando nós falamos do mundo moderno, não estamos falando só de agora, não. Estamos falando de que há correntes que começaram a surgir desde o Consenso. Renascimento. O Renascimento, a pessoa tem que pôr a cabeça que é o renascimento dos princípios pagãos. Outrora, os pagãos só se dedicavam para o culto do homem, as divindades naturais. E é isso que agora é o que o mundo moderno está a fazer, ao culto Não do estou a homem, fazer. e assim é a mesma coisa, Hum, ao culto do homem e as divindades naturais. Vemos já como que é defender o planeta, o mundo, os golfinhos e tudo mais. Há mais preocupação é mais com preocupação com baleia os de que animais bebês na que o barriga. próprio ser humano. Sim, de que bebês na barriga e tudo mais. Como o aborto é análogo ao sacrifício humano que é feito pelos pagãos, ele é deixado, porque é o renascimento, então temos que voltar de novo nisso. Então, só que os Mas, santuários já não é mas se matares um bebê, um mais. animal, Os está santuários já. espalhado. A diferença é que o santuário já não é mais um espaço físico exterior. É já a barriga da mãe. E ela com grande e ela bem enganada da vida. E não começam a vir com esse slogan, meu corpo, minhas regras. Aí é, Tem regras. já vendeste bem, já se vendeu. Você fazer regra na vida do outro. Ah, esse que é É, só o que eles problema, enganam, está aquela aí fazer no corpo regra na dele. vida do outro. Ah, não, está no meu corpo, então é que eu mando. Não, você está no mundo, então tem alguém que está governando o mundo, então podem fazer o que bem entender. Os presidentes da República também podem te matar. Tu também faz parte do corpo É parte social. do corpo, social. Social, sim. Então podem te matar bem ou mal, tá? Mas como nós sabemos que na sociedade, há aqueles que mais carecem que precisam de apoio. Assim é análogo também à vida humana. Aquelas crianças que têm, aquelas crianças que estão a dizer, quanto Depende. mais for menor, mais merece de apoio, né? Até já vimos, nós vemos como é que uma criança são querida para conosco, nós sentimos já o nosso espírito de pertença que era proteger as crianças, as pessoas mais frágeis. Não só as crianças, as pessoas mais frágeis. Por isso é que nós damos prioridade nas velhinhas,
damos prioridade nos deficientes. Por Sim, quê? idosos, portanto. Sim, porque são pessoas carentes, são pessoas com maior fragilidade. Então nós queremos, o ser humano tem esse princípio da lei natural, que nós já falamos, né? As nossas ações agem, como disse Santo Tomás de Aquino, segundo a lei natural, segundo a lei mosaica, segundo a lei da concupiscência e segundo a lei do amor. Isso nós falamos, né? Desses pontos aqui, né? Quando nós estamos a falar sobre o que é ser santo, esses elementos. Uhum. Essas nossas ações, segundo a lei natural, é da conservação dos seres. Isso ninguém vai tirar, até os animais têm isso. Os animais querem proteger os seus próprios filhos, porque a vida física, a vida da espécie é um bem. É naturalmente isso. Então, é isso que nós temos que poder relevar. Certo? Hum. E quer dizer alguma coisa? Não, não, vou dizer. Sim, então é bom metermos esses dois pontos primeiro, ficamos convictos, então só não vamos começar a discutir aí, sair na rua a discutir com pessoas que Não. têm instrumentos cientificistas, e você vê, não, na Bíblia está assim, a companhia Deus fez assim, tirou da água, você vai cair, a Sagrada Escritura não está aí para poder ensinar a ciência, principalmente moderna, pior Uhum. ainda moderna. Tendo um conhecimento, mas conhecimento que nos leva a nos responder às coisas gerais do universo, mas não para provar de como é que elas realmente Científico. são. Ela não tem elementos que provam como é que realmente são. Essa é da alçada da ciência, tá? Ela está aí para dar uma explicação de como, na generalidade, as coisas foram feitas provavelmente por um ser. É Deus, isso é verdade. Tá? Agora, os elementos que Uhum. ele criaram os elementos da sua realidade, do seu tempo. Quais são os elementos da sua realidade, do seu tempo? Tá? Aquele que a pessoa estava a escrever, ele escreveu segundo os conhecimentos que ele já tinha da ciência do seu tempo. Então, ele estava na Babilônia, porque o Pentateuco foi escrito no exílio, certo? É isso que é isso. No exílio da Babilônia. Então, você vê, vejamos só. Esse livro foi escrito do livro da Babilônia e as pessoas que escreviam são pessoas que já tinham contactos com o quê? Com os conhecimentos da cultura grega. São alguns aí, são helênicos, companhia limitada. Então, você já tinha esse, todos os respaldos, já tinha todo esse campo já minado de ciências que eles foram recebendo. Ao escrever, eles escreveram também segundo as lendas que lá existiam, que é meio complicado, já vejam, você disse aqui agora e eu vou te contar uma história totalmente daquele que você realmente possa conceber em tua volta. Não tem como, é como se você está a contar a história de Angola falando de elfos em companhia limitada, isso não tem nada a ver, porque isso não está na tua volta, você não veja isso. Então, e o que você não ouça também é isso. Se você via o que você vê e ouça, facilita-te a te fazer compreender, pegar esses elementos e dar uma explicação. Então, porque outro também queria assim que o universo, tá? Era outrora era coberto de água no mundo inteiro, né? Ah, depois as águas ficaram aí a esvaziar-se, começaram a surgir as terras, e compreender. Daí que ele fala que o Espírito de Deus parava sobre as águas. E tem mais outros elementos também que está no livro de Pentateuco, que se encontra nos livros dos pagãos. Mas falando dos livros dos pagãos, tem algumas religiões que surgiam só depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ela tem muita semelhança conosco. Daí que também tem um cuidado quando vemos alguns historiadores, principalmente os panafricanistas, pegando-se nesse livro e falando, ah, tá vendo? Isso anime é cópia disso, cópia dos egípcios. Também tem essa. Ah, essa é uma falsificação muito barata. Primeiro que alguns Uhum. elementos desses que vêm buscar proximidade com o cristianismo, muitos deles são falsos e vêm a serem forjados no Renascimento e no Iluminismo. Foram desonestos. Não existiam essas narrações, somente lá do Egito e outras coisas mais. E
Outras é mesmo por causa de umas religiões que começaram a surgir na Roma antiga. Depois, nosso Senhor Jesus, em tempo de cristianismo, já era perseguido. Então, tinha algumas religiões pagãs que também tinham os elementos cristãos. Mas ele não tinha dados escritos, não tinha nada, não tinha uma narração própria. Então, isso também são descartáveis. Há mais outros elementos que tem que também temos que ter cuidado. Daí que uma pessoa fica, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho perplexas quando se deparam com uma pessoa que já leu, já está imbuída com esse tipo de erros que se aproximam dos elementos cristãos, com os elementos das Sagradas Escrituras. Vem e fala, você, Deus branco, companhia, aqui já existia e tudo isso. Tá? Ele está só fazendo uma narração e vai te mostrar algum livro, você vai ficar cativado com isso, simplesmente. E vai se deixar levar. E quando você se deixa levar e você não tem as ferramentas, acaba de balancear a tua fé. Daí é que se tem cuidado, disse Santo Tomás de Aquino. Quem não tiver os argumentos necessários não pode entrar num debate de fé. Porque vai dar mais descredibilidade e credibilidade do próprio elemento da fé. Então não é da sentar na igreja para poder vir defender, para discutir essas coisas. É para as pessoas que já estão mais elevadas, já estão corriqueiro. A não ser elementos mais simples, né? Quando fala de Nossa Senhora, você já tem uma base bem sólida, você consegue explicar de vários ângulos, tornar mais acessível. Conseguir ou refutá-lo, ou simplesmente espantá-lo e tornar ele a pessoa mais afastada, né? Então é isso aí. E também não tem, já na fé, não pode ir diretamente já para ir diretamente com o protestante. Tem muita tentação. Começamos a estudar e a Yeah. querer muito também bater todos os protestantes. Não, não, primeiro você tem que saber que estás a conhecer para melhor servir a Deus, só isso. E ao servir a Deus, você vai se preparar com os inimigos. Se eles virem, tá bom, estás preparado, mas você não vai já procurar inimigos, já quem fica aí, vê algumas pessoas Vamos ficam me manter. pedir, eu sou livro que fala sobre como refutar os TJ, eu não dou, não tenho tempo, sabe buscar mais livro, sabe buscar livro para refutar os TJ, metodista, não tenho mais tempo. Não, não, por exemplo, não dou mais. Eu tinha alguns manuais aí escondidos. Você também tinha, Jaime. Essa, Yeah, yeah, você naquela página aí imagina, da igreja. essa fase aqui, imagina você, essa fase aqui, você começar a dar todo esse material a alguém. Você sabe que ele vai passar por Uhum. vai passar com um estereotipo, com um vai entrar num caminho que você já sentiste e vai ver que ele não quer que ele também suporta isso. Não tem volta, parece que não tem volta, né? Uhum. Eles, em vez de cortar ele, porque eles não estão aí para poder aceitar a conversão. Muitos deles estão Conversar. aí só para tentar ver se você realmente tem fé. É só isso, e mais nada. Porque eles não saímos da igreja dele, eles não querem sair, Não você não quer sei. sair. Então, se for uma pessoa razoável, fala com ele. Se não é uma pessoa razoável, você vê já pelo tom mesmo, já essa pessoa que não quer não vai mudar. Esquece mesmo, irmão. Até faz você cair em pecados. Complicado. E É, mas é uma vaidade aí em querer falar muito, depois o Sambala não sabe, começa a errar no debate, aí isso aí só pior ainda. Ah, complicado, coisa de debater. E agora debate cansa. Você dependeu quando é que afinal, tipo, valeu a pena só porque te criou um espírito de pesquisa. Mas é tão Yeah. cansativo. Só suicida a soberba e a vaidade Uhum. e mais nada. Você fica tão cansado, fala, valeu a pena, depois essa pessoa não aceitou. Valeu a pena. Não vale a pena mesmo, não vale a pena. Então, eu Yeah. desaconselho as pessoas que estão a me ver, quem me conhece, não vale a pena me pedirem livro dos textos, eu tenho compra novo e já. Vamos procurar vocês. Se tiver É. guarda dúvida. Agora, se for para tratar dos ateus, são mais perigosos, né? E Uhum. aí já eu tenho que dar mesmo, não tem como, né? Já tenho que dar. Por quê? Porque de fé você tem que se preocupar só com a igreja. Agora, daqueles que não têm fé, aí Mais sim, espera.
Yeah, e é um campo mais Mas não. amplo. Aí posso Mais dizer, vinde a mim. complexo. Yeah. Aí eu posso dizer, vinde a mim. É. Aí nada fé, Bíblia não vale. É, falar bem não vale. É, botar a Ah, Bíblia. certo, porque ele está a dizer, eu não acredito na Bíblia. Então você vai Não ter que ter acredito na dois Bíblia. Vai elementos se defender mais como? para conversar convenientemente sobre Uhum, isso. Então, vamos ter que tratar sobre os preâmbulos da fé, né? uhum. Tentar provar que realmente a alma existe, que a alma é imortal. Isso aqui exige muita lógica, muito raciocínio. Quando eu até comecei esse período aqui, começar a ler o Organon, né? Do Aristóteles para poder dar Aristotle. pincelada, yeah, de Aristóteles, yeah, sobre a lógica mesmo, livro dele. Bocado, lê bocado, bocado, sem pressa para ele mastigar bem. Yeah, então, para ver se facilita um pouquinho depois quando chegar de novo, voltar de novo a estudar, torna mais simples, mais fácil. Os elementos que já te coloca. Então, a base mesmo da teologia é a filosofia. Boa filosofia leva a uma boa teologia. Mas não vai para ser Teologia. já teólogo, né? Porque quem ser teólogos. Vamos fazer curso de teologia. Já temos Teólogos não aí. são seminaristas, agora chamam quem faz a parte da teologia, chamam de teólogo. Aqui nós a outra falávamos teólogo, aquele que se formou doutoramento de teologia. Agora, quem faz seminário basta já que está Não é teólogo. no ano de teologia é teólogo. Se estão a fazer curso de teologia de 3 meses, 6 meses, é são teólogo. Ai, ai, já me desculpa. Não, Eita, foi. isso mata, sério, isso mata por quê? Porque depois você espera, põe uma esperança de que a pessoa vai me dar a solução. Não dá nenhuma solução, ela te confunde mais. Claro, vai te confundir mais. Porque propriamente aqui, como fala de teólogo, não são pessoas que estão no seminário, não. Você ainda nem terminou o ensino médio, o seminário ainda terminou seu ensino médio. Então, são aquelas pessoas que, para depois do seminário, vão fazer especialidades, num curso específico, em teologia, doutoramento em teologia e complexidade limitada. Então, é isso aí. Penso que por hoje é tudo, né? Vamos ver Ok. próxima semana, se Deus quiser. Vamos estar a falar já da origem do mundo. E segundo, isso eu digo, e segundo a ciência, que é mais pesada e que sim, precisamos falar devagar, devagar. Devagar. Yeah, porque as pessoas vão se deparar isso na faculdade. Também aqui na faculdade não estudam nada, não debatem nada. Não pode rezar. As pessoas daqui são matores bem. São matores só de cor, quase que não estudam isso. Mas quem Todo mundo de imigrar, copy paste. yeah, quem imigrar vai se dar, ok, quem ficar nas redes sociais, ficar, criar um canal, ficar discutir, vai se deparar com isso. Vão espremer bem, então é bom estar preparado também, com essas bases. Então, vamos rezar. Vamos embora, formadores. Realmente. Ok, falando nisso. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Glória a São José. Ora pro nobis. Glória ao Padre, do Filho